Olá, eu me chamo Josan Domingos de Oliveira, conhecido no meio artístico como Josan Domingos. Vivo atualmente em Canafístula, distrito da cidade de Alagoa Grande, na Paraíba. Eu nasci no dia 3 de dezembro de 1979. E a minha infância, ela tem o contraste da dificuldade de quase toda, a grande maioria das crianças nascidas no interior da Paraíba nos anos 80. Sou filho de Margarida Domingos de Oliveira, mãe solteira que criou 8 filhos com muita dificuldade e tendo também que trabalhar cedo para ajudar, abandonando um pouco a escola. E o sonho. Sou filho de João Moreno de Souza, pai não declarado, mas presente na minha infância, até os meus 7, 8 anos de idade, que era um grande forrozeiro aqui dessa região na época. Mas sou seduzido e fascinado pelo instrumento de 6 cordas, o violão, que faz toda a diferença na minha escolha. Isso fascinado, já vendo meu irmão mais velho tocar, José Marcos. Só tardiamente é que eu consigo depois comprar um violão, sendo ajudado pela minha avó paterna, conhecida como Dona Yá, Maria Ana da Conceição, que fez toda a diferença. E a partir daí começa a minha história. A partir daí eu começo a traçar o meu perfil com a música, fazendo a minha história nessa narrativa. O meu trabalho com a música, ele ainda começa na adolescência, logo após ter algum domínio sobre o instrumento de forma básica. Eu sempre quis apresentar aquilo que tinha aprendido dentro de um ano ali e consegui juntar alguns amigos e começamos a ensaiar e montamos um grupo, na época chamado de Brilho do Sol, onde eu já admirava cantores da nossa época e cantores nordestinos. Teve um que me influenciou bastante no meu trabalho, como Zé Ramalho e Jackson do Pandeiro. Eu tive toda essa influência de artistas que vieram no segmento depois. E montamos o nosso primeiro grupo e a partir daí começamos a rodar tocar em pequenas cidades próximas, tanto no nosso distrito como nas cidades mais próximas, e aí passo a ser remunerado aos 16, 17 anos com aquilo que eu fazia. Com muita dificuldade, tínhamos que colocar som em cima de Kombi, andar em cima, levando chuva, descarregando esse material e depois, com a rapidez, se higienizar para fazer essa apresentação, já depois de muito ensaio, muita dificuldade, muita distância, andando muito ainda em estrada de terra, né? Mas foi um momento muito significativo para encoraçar essa questão da minha arte, que é tão profunda e tão verdadeira. A minha relação com a música, meu ofício com a música, ela se apresenta de forma diversa, tanto quanto cantor da noite e apresentando em festas populares da minha cidade e de cidades adjacentes, como também instrutor de música, trabalhando dentro de projetos sociais
com oficinas especificamente com instrumento violão, mas agregado a outros instrumentos, trabalhando desde 2012 até 2016, voltando de 2018 até agora 2020, ficando de fora por conta da pandemia, dos projetos sociais. Então a minha relação com a questão do ofício com a música, ela se dá dessa forma, de forma diversa, tanto cantor da noite, como instrutor de música com crianças, jovens, adolescentes e idosos dentro desse segmento. A minha trajetória musical, ela tem início na Paraíba, montando alguns grupos, fazendo voz e violão. Em 98, abril de 98, eu viajo para o Rio de Janeiro com o sonho de que todo nordestino tem de fazer sucesso, de chegar, de apresentar um trabalho para o Brasil inteiro. Mas fui acometido a trabalhar em outras coisas e só aos finais de semana é que eu participava de alguns eventos, tocando na periferia em alguns locais, festas de aniversário, e retorno em 2006 a Paraíba, onde me acho com mais confiança, imbuído de toda essa nordestinidade, realmente entendendo o processo de ser um agente cultural, de se entender, de ter essa identidade nordestina. Isso reforça a minha ideia de que já tinha sobre o meu Nordeste, minha Paraíba, e tocando novamente em bares, casamentos com mais frequência. Chego a participar do maior festival de música da Paraíba do ano de 2012, sendo das 3 eliminatórias, sendo o campeão com a melhor música das 12, indo para a final na cidade de Campina Grande, e a minha música fica na 4ª colocação daquele ano de 2012, no centenário de Luiz Gonzaga, e a partir daí os trabalhos começam a fluir com mais intensidade. Eu passo a me apresentar e concorrer em outros festivais, ganhando em primeiro lugar como melhor letra do Festival Jackson do Pandeiro, festival de canção da minha cidade. E isso vai ampliando esse meu trabalho, que permeia pelo social, do qual eu me sinto, tenho essa obrigação com o meu lugar de transmitir, de trocar ideia, de reforçar, por lembrar de tanta dificuldade do passado, da minha adolescência, da minha infância, de oportunizar, através da minha arte, essa vontade que outros têm de fazer segmento e fazer cultura. Então isso tudo parte dentro desse princípio. Dentro da perspectiva de formação, dentro do meu trabalho, foi ofertado algumas oficinas de música, trabalhos voluntários no meu distrito, onde moro, para ajudar nesse processo cultural de descoberta, despertar de forma prazerosa a questão da música. E alguns trabalhos significativos foi montar com esses jovens, também dentro dos projetos sociais, a questão de desenvolver a música com instrumentos alternativos, através de baldes, latas, fazendo parte até do desfile cívico da cidade onde eu trabalhava, fazendo essa junção. Então isso eu posso dizer que é um dos trabalhos mais significativos, de juntar
essa questão social de transformar o lixo em luxo, dentro dessa perspectiva da música. E a questão mais profissional de ter participado do maior festival de música da Paraíba, como já foi dito. Isso foram um dos trabalhos mais significativos que eu pude participar e promover dentro do social. Eu trabalho com os jovens e com os idosos, montando também um coral para apresentações em datas comemorativas. Isso foi muito especial. Antes da pandemia, as dificuldades se apresentavam, mas isso, como em qualquer outro setor de trabalho, né? Dentro dessa diversidade, todos tínhamos os nossos desafios de estar nos reinventando, agregando sempre alguma coisa e tocando a vida da forma como ela estava apresentada. Quando chega a pandemia, aquilo que já era pouco se torna nada. Todos os trabalhos artísticos em todos os segmentos são travados. Fomos os primeiros a parar e os últimos a começar a trabalhar, dependendo até de ajudas de parentes e amigos, e com muita dificuldade dentro da pandemia. E na retomada com as nossas atividades de forma muito lenta, alguns eventos que eram marcados eram desmarcados sob ordem de decretos, e isso vem dificultando ainda muito a questão da classe artística e de forma particular a cada um. E eu sou prova viva disso, estou aqui dizendo que isto ainda está muito difícil, mesmo com alguns pequenos eventos, com as restrições, tomando as medidas de precaução, usando álcool, máscaras, com muita dificuldade, que sonera aquilo que já era pouco, e assim ainda não saímos dessa dificuldade.